Bem-vindos e bem-vindas ao canal Astronália, eu sou Mariane Chagas e essas são as previsões da semana. A semana que está em análise é a última semana do mês de agosto, aquela que vai de 25 a 31 de agosto de 2025. E eu começo já falando da segunda-feira, dia 25 de agosto. Eu preciso que você circule, anote esta data na sua agenda, circule no seu calendário, porque este é um dia muito especial. Por duas razões. Primeiro, porque nós vamos ter a abertura das vagas para participar do Cosmo Clube. Eu sei que muitos de vocês estão aguardando isso há bastante tempo. Inclusive, nos últimos dias, tenho recebido mensagens ansiosas para fazer parte. E por isso, na segunda-feira, a partir do meio-dia, você terá a oportunidade de também ingressar no Cosmo Clube e ter acesso aos conteúdos exclusivos que estão lá dentro. Além disso, eu preciso que você observe que as informações de como fazer parte estarão disponíveis no link que eu vou deixar aqui na descrição para a página oficial do Cosmo e também nas nossas redes sociais, principalmente lá na rede do Cosmo Clube, no Instagram do Cosmo Clube. Então acompanhe assim, você também não perde esta oportunidade, é a única oportunidade de 2025 de fazer parte do Cosmo. Além disso, nós vamos ter também na segunda-feira outras marcações igualmente especiais e igualmente importantes. A primeira delas é que nós vamos ter um aspecto muito especial envolvendo Vênus e Saturno. Além disso, também na segunda-feira, Vênus mudará de signo, ingressando pela primeira e única vez no ano no signo de Leão. E para somar-se a tudo isso, ainda vamos ter a Lua na sua fase nova e no signo de Libra. É por isso que a segunda-feira é um dia muito especial para dois temas, um deles dinheiro e outro deles relacionamentos. Eu começo falando dos relacionamentos que são fortemente abençoados por esta segunda. E aqui eu me refiro a relacionamentos de forma ampla, de forma abrangente, não só relacionamentos num sentido amoroso afetivo. Todo e qualquer relacionamento, relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de negócio e, obviamente, relacionamentos de amor. São muito abençoados por esta segunda-feira. Então, esse ingresso de Vênus em Leão, ele adiciona não só para essa semana, mas durante todo o restante do mês, ainda setembro adentro, ele adiciona um toque de paixão, de poesia, de arte na vida de todos nós. E os nossos relacionamentos se beneficiam grandemente deste romantismo, dessa capacidade de criar coisas novas e bonitas. Além disso, a força da Lua na fase nova na segunda-feira também favorece a criação. Esse é um dia de grande inspiração. Esse é um dia que nós conseguimos criar algo belo, bonito para o mundo. E também é um dia muito especial para criarmos relacionamentos. Esse bom aspecto envolvendo Vênus e Saturno, eles favorecem principalmente relacionamentos a longo prazo. Por isso, esse é um dia muito especial para você começar algum tipo de parceria que você deseja que dure por muito tempo. Por duas razões. Primeiro, porque a segunda-feira, ela adiciona um toque de bem-estar, bem viver, bem querer para essas parcerias, indicando que as parcerias que você começa aqui são um bom negócio. Um bom negócio porque elas trazem prazer, elas trazem o deleite, não é algo sofrido, não há uma camada de sofrimento aqui, muito pelo contrário, é uma bênção do bem viver. Em contrapartida também, há nessa configuração, um toque de durabilidade. Então isso indica que você começa parcerias e não só elas são abençoadas pela capacidade de durar, como também pela capacidade de bem ser, de bem serem vividas. Por isso esse é um dia muito especial para você prestar atenção nas suas parcerias e às vezes até criar novos laços, começar novas parcerias. Então a segunda-feira abençoando grandemente esse caminho. Somado a isso, a segunda-feira também é um dia de notícias positivas com relação a dinheiro, principalmente relacionadas à estabilidade material e financeira. E Vênus, quando ingressa em Leão, também abençoa ganhos associados à área da beleza, tudo aquilo que lide com a vaidade ou com o embelezamento, seja o embelezamento de pessoas, de lugares ou de coisas. Por isso, se você é da área da beleza, você entra também em um período, a partir de agora, em que os seus ganhos, o seu trabalho estarão em alta demanda. Observe que Vênus, ele adiciona esse toque de parecer, de mostrar-se muito bem, de mostrar-se com muito glamour,
glamour. Então as pessoas ficam todas instigadas por parecerem mais bonitas e por isso todos aqueles que trabalham com beleza têm um aumento significativo na demanda todas as vezes que Vênus ingressa no signo de Leão. Isso acontece a partir de segunda-feira e, como eu disse a vocês, nós vamos setembro adentro com esta marcação, com esta configuração. Então a segunda-feira é um dia muito especial para dar atenção às suas parcerias, para criar algo novo, até mesmo para começar uma parceria, seja de amor, seja de negócios, qualquer tipo de relacionamento, contrato, acordo é muito bem visto, é muito bem começado aqui. É um dia abençoado para essas práticas, inclusive. E é um dia que nós vamos sentir a fluência do novo. Então esse é um dia que nós sentimos esse movimento de novas coisas começando. Não só por ser uma segunda-feira, mas principalmente em razão dessas marcações, dessas configurações, que abençoam grandemente esses primeiros passos, essa força da nova vida, essa força dos novos começos, essa força, essa sensação de que sempre se pode criar algo novo, toma conta da segunda-feira. Obviamente é um dia bastante criativo também. E na terça-feira, dia 26 de agosto, a Lua segue na fase nova, também segue no signo de Libra, e dessa vez nós temos outros aspectos muito importantes. O primeiro deles é que nós vamos ter Vênus, já em Leão, fazendo uma configuração interessante, um aspecto interessante para Urano em Gêmeos. Também aqui vamos ter Vênus em Leão fazendo uma configuração interessante para Netuno em Áries. E isso traz uma forte tendência, uma forte marcação à superação de limites. Então esta terça-feira também é uma terça-feira que traz essa energia do novo, novas informações, novos contextos, novidades que surgem na sua vida, mas que tem relação com você libertar-se de algum tipo de limitação que vinha aprisionando você. Então essa terça-feira, às vezes é aquele momento em que nós sentimos que nos livramos de qualquer coisa que nos pressionasse, de qualquer coisa que nos limitasse, de qualquer coisa que nos impedisse de crescer. E essa libertação não é uma libertação dolorida, é como se depois de muito tempo você voltasse a florescer. Então a terça-feira traz mesmo esse tom um pouco mais florido para a vida de todos nós, essa sensação de florescimento, de libertação que traz a capacidade de reinventar-se. Como você observa, tanto na segunda-feira como na terça-feira, nós temos uma marca muito forte do novo, mas não qualquer novo, o novo acompanhado de aspectos positivos, indicando novidades boas, movimentos bons, notícias positivas que trazem um novo capítulo de criação, de deleite, de prazer, de estabilidade acompanhada de bem-ser, de bem-viver e ao mesmo tempo aqui essa sensação de libertar-se ou de superar algum limite que o estava impedindo de crescer ou aprisionando. Então a terça-feira também tem essa marca. É verdade que às vezes, se nós temos relacionamentos que são um pouco negativos na nossa vida, essa terça-feira pode ser o dia que estamos nos livrando deles, libertando-se deles. Então, se na sua vida existe, por exemplo, um relacionamento que ao invés de ajudar você a crescer, desenvolver-se, prosperar na vida, às vezes está só limitando, está só empatando, a terça-feira pode ser o dia que você se liberta desse relacionamento e passa a viver muito melhor. Então, também toca relacionamentos, mas de uma forma um pouco mais libertadora, enquanto que a segunda-feira traz uma força muito criativa, de criação de novos relacionamentos, a terça-feira traz uma força de libertação de antigos padrões ou antigos relacionamentos que às vezes limitavam você. De uma forma ou de outra, esses são dias espetaculares, então são dias que nós vamos sentir a fluência e a força da vida e de forma positiva. Em nível de mundo também isso se expressará com esta fluência, o mundo funcionando, as coisas em seu fluxo positivo, ou até mesmo boas notícias em um nível global podem acontecer aqui, principalmente para aqueles países que às vezes se sentem um pouco aprisionados, um pouco limitados por outros ou por certas políticas. Então essa terça-feira também pode trazer algum tipo de acordo um pouco mais flexível entre países, ou às vezes até uma libertação de antigos laços ou de antigas pressões ou de antigos acordos comerciais que impediam às vezes a expansão maior ou até a prosperidade de certos países. Então aqui também podemos ver esta reconfiguração comercial em nível de mundo muito associada a isso, a libertação de antigos padrões, libertação de antigos acordos comerciais e que trazem também prosperidade para nações que estavam sendo limitadas por esses antigos acordos, antigas convenções. E na quarta-feira? A quarta-feira eu preciso que você preste um pouquinho de atenção a ela, porque dentro desta semana, a quarta-feira
quarta-feira é o dia que mais vamos sentir um pouquinho de peso, é a quarta-feira talvez o dia um pouco mais desafiador desta semana. Por duas razões. Primeiro porque aqui a Lua ela vai estar saindo daqueles bons ares de Libra que trazem leveza, que trazem beleza, que trazem romance, e assim nós entramos a segunda-feira, lá na segunda, entramos a semana lá na segunda e na terça-feira, e na quarta-feira isso muda um pouquinho. Então na quarta-feira, com o ingresso da Lua no signo de Escorpião, a Lua ainda estará na fase nova, mas desta vez visita esse signo, os nossos humores mudam um pouquinho, os humores do mundo mudam um pouco, os seus humores mudam um pouco. Aqui há um viés um pouco mais introspectivo, às vezes até mesmo aquelas sombras que nós temos ou que as nossas vidas carregam querendo sair um pouco. A somar a isso, vamos ter ainda um aspecto bastante desafiador de Vênus e também de Plutão. Vênus que já estará em Leão e Plutão que estará em Aquário, indicando uma quarta-feira de disputas, crises e principalmente desafios, tanto no campo do relacionamento como no campo das finanças. Então, se a segunda-feira é boa para criar novos relacionamentos, a terça-feira é boa para nós nos libertarmos de antigos relacionamentos que nos aprisionam, a quarta-feira é aquele dia em que às vezes nós descobrimos algo que não gostaríamos de saber sobre um relacionamento, atual ou antigo. Então, esta quarta-feira é uma quarta-feira que às vezes segredos emergem, vem a superfície informações que estavam ocultas, nós descobrimos segredos de alguém com o qual nos relacionamos. Como eu disse a vocês, quando falamos em relacionamentos, não necessariamente estamos falando de relacionamentos de amor ou de afeto. Pode ser de amizade, pode ser de trabalho, pode ser de negócios. Então aqui, alguma informação que estava oculta, ela emerge. E esta quarta-feira, ela pode até mesmo num nível global, às vezes ser marcada por escândalos. Às vezes alguém joga para a mídia, mostra para o mundo aquilo que certas pessoas gostariam de esconder. Normalmente está associado a poderosos. Então, pessoas poderosas que ocultaram informações, que fizeram ou tiveram certos comportamentos que são reprováveis. Às vezes até mesmo questões que são associadas a tabus que nós temos. E essas pessoas às vezes sendo desmascaradas, vindo essas informações à tona. Então, esta quarta-feira é um dia que traz essa revelação de segredos. Em nível de mundo, aqui nós podemos ter crise, disputas de poder ou até mesmo escândalos envolvendo pessoas poderosas em razão de situações tabu ou segredos e informações que elas deixaram ocultas. Às vezes até questões relacionadas a alguma prática ou evento passível de punição criminosa, então até alguma questão associada a crimes aqui pode emergir. Mas aqui nós vamos ter disputas muito sérias entre pessoas poderosas no mundo. Então, embate de forças, embate de poder e muita dificuldade de acordo nesta quarta-feira. Na sua vida pessoal, isso pode se revelar como, às vezes, a descoberta de um segredo, ou às vezes até uma pessoa que você conhece, que até tem um nível de relacionamento envolvida em algum escândalo, e a partir disso, esse relacionamento que você tem com essa pessoa entra em crise, ou a partir desse segredo, esse relacionamento entra em crise. Isso também pode estar associado a dinheiro, tá bem? E na vida pessoal, às vezes isso vai significar, por exemplo, que você descobre que o seu parceiro ou a sua parceira não pagou a conta de energia elétrica para gastar o dinheiro em apostas. E você não sabia disso, e isso vem para a superfície e causa toda uma crise, um atrito no relacionamento. Às vezes você descobre que o seu sócio ou sua sócia está desviando recursos lá da empresa para algum fim, e isso era segredo até então, e vem para a superfície, você descobre, isso também traz esse choque, esta crise para esse relacionamento. Então, esta quarta-feira é uma quarta-feira um pouco pesada. Às vezes vão vir informações ou segredinhos pequenos, coisas que não são assim tão fortes ao ponto de abalar, mas ainda assim é uma quarta-feira que traz essa conotação de revelação de coisas que estavam ocultas e que instalam crises de menor ou maior grau no campo dos relacionamentos. Em nível mundial, eu quero que você preste também atenção à economia. Porque esta quarta-feira nós vamos ter uma flutuação muito grande nas bolsas de valores e em questões econômicas, exatamente em razão dessas disputas de poderosos ou em razão desses escândalos que estarão envolvidas pessoas poderosas. Então as bolsas do mundo todo podem flutuar. Além disso, se alguém ocultou alguma informação para obter algum tipo de vantagem econômica, isso também pode vir à tona nesta quarta-feira e como consequência provocar todo
de uma crise em níveis financeiros. Por exemplo, uma empresa que supervalorizou o quanto ela vale, ou que supervalorizou suas ações de alguma forma, ou às vezes que omitiu informações num relatório, e isso é descoberto, isso vem à tona, isso traz muitas flutuações. Aqui nós temos uma questão muito forte de embate de poder. Há duas formas muito clássicas de exercício de poder, um é o poder financeiro, outro é o poder político. Então, questões de crise, disputas, às vezes até mesmo quebras ou segredos vêm à tona e abalam, provocam crises de natureza financeira ou política nesta quarta-feira. Então esse é um dia bastante volátil, tanto para o campo dos relacionamentos, em razão dessas flutuações, desses segredos, como também extremamente volátil com relação a questões econômicas. Esse não é o melhor dia do mundo para você fazer apostas arriscadas, por exemplo, com relação ao uso de dinheiro, exatamente em razão dessas flutuações, exatamente em razão desses desafios, dessas informações que estavam ocultas e surgem e às vezes viram o jogo, mudam, provocam crises e escândalos associadas a essas questões aqui. Então, uma atenção especial para isso. Eu chamo atenção para esse dia porque nós sempre precisamos ter em mente assim, quando nós estamos nos aproximando de um mês tão forte como vai ser o mês de setembro e que é um mês marcado por 2 eclipses, quando nós vamos ter a Lua se aproximando um pouquinho ou muito próxima dos graus que acontece o eclipse no mês seguinte, às vezes nós temos algum sinal, alguma manifestação associada aos pontos que o eclipse vai tocar. E essa semana é uma semana que nós vamos ter às vezes ainda essa espécie de ressaca dessa passagem da Lua por esses graus. Então é uma semana em que às vezes vem à tona informações iniciais que lá nos eclipses de setembro vão estourar num nível maior. É por isso que esses últimos 15 dias de agosto, essa semana, a semana anterior, eles carregam um pouquinho mais de volatilidade, exatamente porque já estamos nos preparando para entrar na próxima temporada dos eclipses. Inclusive, lá no Cosmo Clube já estamos falando também sobre essa temporada dos eclipses, exatamente porque é uma temporada que vem forte, são os eclipses que fecham o ano de 2025 e nós começamos setembro já sob a força de um eclipse lunar muito forte, muito definidor na vida de todos os signos e também, obviamente, do mundo. Quando nós chegamos na quinta-feira, a Lua ainda estará na fase nova, ainda estará no signo de Escorpião. Mas na quinta-feira, dia 28, nós vamos ter aqui um pouco de afrouxamento das marcações do céu, indicando que toda aquela tensão que vem na quarta-feira, na quinta-feira já começa a se dissipar. A quinta-feira, inclusive, carrega um aspecto muito positivo, um aspecto envolvendo Urano e envolvendo Netuno. E esse aspecto, ele indica algum tipo de descoberta científica sem precedentes, algo muito grande e que às vezes até põe em xeque questões ligadas à espiritualidade e à religiosidade. Esta quinta-feira vem para a superfície, vem à tona questões ligadas ao avanço científico, ao tamanho, às proporções que a tecnologia vem extravasando nos últimos meses, e isso vai seguir firme e forte. Se você me acompanha já há bastante tempo, você vai lembrar que lá em 2018, 2019, quando eu comecei a falar sobre inteligência artificial, e nós falávamos sobre 2025, Urano em Gêmeos, computação quântica, inteligência artificial, isso parecia um futuro muito distante. E quando nós chegamos em 2025, nós temos essa explosão da inteligência artificial, isso acelera sobremaneira todas as próximas mudanças e avanços em termos científicos e tecnológicos que nós vamos viver. Por quê? Nós ampliamos a inteligência. Então, nós conseguimos dar um poder maior para processar informações, nós conquistamos isso, e isso faz com que também as barreiras fiquem cada vez mais finas. Barreira por barreira vai caindo com relação a avanços científicos nas mais diferentes áreas. E aqui nesta quinta-feira nós podemos ter a notícia, a informação sobre alguma questão religiosa. Às vezes, até mesmo na quarta-feira, aqueles escândalos que vêm podem envolver pessoas poderosas ou nomes poderosos no campo das religiões também. E nessa quinta-feira, nós vamos ver que todos esses avanços científicos, a computação quântica até mesmo é um tema que pode vir com força nessa quinta-feira, mas principalmente as novidades da inteligência artificial que parece expandir severamente os seus limites, e alguma notícia associada a isso na quinta-feira também traz ou põe em xeque questões
questões religiosas. Para além disso, essa quinta-feira às vezes é um momento de despertar racional que você vai viver em um nível mais pessoal e individual. E aqui nós precisamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu prometo que eu vou ser breve, mas ainda assim eu preciso que você me escute, porque isso é algo muito sério e muito importante que nós estamos vivendo das últimas décadas e que nós começamos de certa forma a despertar agora. E essa quinta-feira é um dia importante com relação a isso. Nos últimos anos, mais de 14 anos, nós estivemos sob efeitos de Netuno no signo de Peixes. E isso é muito bonito, artisticamente isso faz com que a gente ultrapasse fronteiras, o inconsciente também fica muito em foco, é também um movimento muito voltado para a internet, aquilo que é virtual, mas ao mesmo tempo isso traz um risco muito grande de fanatismo religioso. E o fanatismo religioso, nessa época que nós vivemos, ele não está tão ligado, por exemplo, a inquisições ou algo desse tipo, como foi lá no passado relativamente distante. No entanto, nos últimos anos, nós vimos as pessoas dedicando-se com tanta força, com tanta ênfase à religião. Às vezes, a religião ela passou a guiar tudo que as pessoas faziam ou deixavam de fazer. Obviamente, nem todas as pessoas foram submetidas a isso, ou nem todas as pessoas foram atingidas ou cederam a este movimento. Mas nós vimos uma massa, uma quantidade até mesmo significativa de pessoas que tudo na vida delas se tornou a religião. Eu não faço isso porque a minha religião diz isso, ou meu guia, minha guia, meu padre, meu pastor disse isso ou disse aquilo, então eu não vou fazer, eu vou fazer, ou vou deixar de ir ou vou ir. Observe que esse movimento associado a Netuno em Peixes, que é uma marcação, às vezes, de excessos religiosos, pode ter feito com que as pessoas, ao invés de considerarem a religião e a espiritualidade como uma parte da vida, permitiram que a religião e a espiritualidade fossem um todo na vida delas e os outros assuntos fossem uma parte dentro da religião. Isso é muito comum quando nós temos uma marcação netuniana. Por quê? Porque Netuno é tal qual a água. Ele invade e vai ocupando espaços. Então, nesses últimos anos, até esse ano de 2025, às vezes a religião foi invadindo tanto a vida das pessoas e ocupando tantos espaços ou lacunas que estavam vazias, que às vezes a religião se tornou o ponto principal da vida delas. E tudo se tornou dependente desta religião. Tudo se tornou subordinado a esta religião. Até mesmo a própria existência da pessoa. E quando nós chegamos, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá bem? Estou apenas dizendo que é uma marcação que nós estávamos vivendo. E quando nós chegamos à mudança, essa mudança de paradigma, esse novo ciclo em que nós temos Netuno que sai do signo de Peixes e ingressa no signo de Áries, gradativamente começa a existir uma diluição desta marcação anterior, o que significa que as pessoas começam a despertar e às vezes dar-se conta de que exageraram um pouco ou que perderam um pouco o controle dessa situação. Às vezes é o momento em que a pessoa desperta e começa a perceber, eu deixei a religião invadir demais espaços, ou enquanto a religião devia ser só uma parte ou um assunto da minha vida, ela tornou-se tudo e isso está excessivo ou isso está tornando-se prejudicial a outros aspectos ou a outros assuntos da minha vida. Então, esta quinta-feira, dia 28, é um dia em que às vezes há um despertar sobre isso. É um dia em que às vezes há uma libertação de excessos de religiosidade cometidos nos últimos 14 a 15 anos. Então, às vezes, se nesse período anterior a 2025, a religião invadiu espaços demais da sua vida, nessa quinta-feira, às vezes, é aquele momento em que você se dá conta disso e começa esse processo de libertação para viver em prol de mais equilíbrio, colocando a religião ou a religiosidade, a fé e a espiritualidade como um assunto ou uma parte da sua vida, não como algo que preenche a sua vida como um todo, sem às vezes deixar espaço para outros assuntos. Então, esta quinta-feira também é um dia do resgate saudável da espiritualidade. Ao invés de deixar que ela inunde a sua vida, você deixa ela no espaço da vida da espiritualidade. Por quê? Porque da mesma forma que nem tudo na vida é material, nem tudo na vida é espiritual também. Isso é algo que nós precisamos ter em mente em termos de equilíbrio.
Mari, mas tudo é espiritual, tudo é material? Não. Existem certos assuntos ou certas temáticas que são materiais, enquanto que existem outros assuntos ou temáticas que são espirituais. Por exemplo, se você está com fome, não importa o quanto você for orar, essa fome não vai substituir, essa oração não vai substituir ou preencher essa fome exatamente por quê? Porque a fome é do corpo físico. Por outro lado, se a sua alma que está com fome, não importa o quanto você coma, também esta fome não vai ser saciada. Então nós vamos ter temas que são de natureza material, temas que são de natureza espiritual, temas que são de natureza mental. E é importante que nós saibamos classificar isso, manter a vida de certa forma, na medida do possível, equilibrada, em ordem. Isso também traz um bem viver. Porque de nada adianta o seu espiritual estar nas alturas se o financeiro está lá embaixo. Como eu digo a você, nós vivemos em um mundo material. Nós precisamos de coisas materiais para viver. Então, nós precisamos também de coisas espirituais. O nosso espírito precisa disso. Também precisamos de razão. A nossa racionalidade, o nosso cérebro precisa disso. Então, o segredo é nós aprendermos a alimentar muito bem todas essas frentes da nossa vida, não focando excessivamente em uma e deixando as outras, às vezes, morrerem de fome. Então, esta quinta-feira traz esse despertar. Eventualmente, se na sua vida ou na vida de uma pessoa que você conhece houve um excesso religioso, às vezes a pessoa mergulhou demais nisso ou deixou que a religião inundasse a vida dela, esta quinta-feira também pode ser um momento em que há um resgate, há uma libertação disso. E na sexta-feira, nós seguimos com a Lua na fase nova, ainda no signo de Escorpião. A sexta-feira, um dia um tanto mais neutro, nós ainda sentimos uma certa ansiedade, um certo desconforto. A bem da verdade, quarta, quinta e sexta-feira são dias que há um desconforto emocional. Por quê? Sempre que a Lua está em Escorpião, ela mexe com emoções profundas. Às vezes aquelas emoções que nós escondemos bem fundo lá na nossa alma para não mexer. Às vezes os nossos medos, as nossas sombras. Exatamente por isso, quarta, quinta e sexta-feira são dias de um pouquinho de desconforto emocional. Por quê? Porque as nossas emoções mais profundas, às vezes aquelas que nós enterramos fundo na alma, que nós a todo custo jogamos para baixo do tapete, elas ficam um pouco mais evidentes aqui. Então, por exemplo, se você é uma pessoa ciumenta, mas e não controla esse ciúme, às vezes ele vai querer sair aqui. Se você é uma pessoa que tem problema com o controle da raiva, às vezes essa raiva vai querer sair aqui. Se você é uma pessoa, às vezes, muito medroso, muito medrosa, excessivamente com medo, às vezes esse medo vai se mostrar mais alto aqui. Então, a quarta, a quinta e a sexta carregam essa marca, por isso, emocionalmente, podem ser dias um pouco mais desconfortáveis. Se na sexta-feira, quando nós vivemos o ápice disso, você vai vindo da quarta, vai vindo da quinta, e na sexta você tiver vontade de chorar, tiver vontade de gritar, deixe sair, tá bem? É importante também não sufocar tanto essas emoções, de modo a intoxicar-se com elas. Deixe sair, deixe sair. Mas tenha muito cuidado, às vezes, para não ser agressivo ou agressiva, porque, inclusive, tanto na sexta, como na quarta, como na quinta, às vezes se você age de forma agressiva, você vai receber agressividade de volta. Não espere por muita tolerância nesses dias. A marcação do céu para quarta, para quinta e para sexta é muito mais de vingança e revidar do que propriamente de colaborar e tolerar. Então esteja pronto que se você deixar sair as suas sombras, a sombra do outro vai estar pronta para também atacar você. Então aqui nós vamos ter essa questão emocional um pouco mais fragilizada. Isso faz da semana algo negativo? De forma nenhuma, tá bem? Nós vamos ter uma segunda-feira espetacular, uma terça-feira espetacular, nós vamos ter uma quarta um pouco mais volátil e desafiadora, na quinta alguns resquícios dessa volatilidade, na sexta ainda alguns resquícios dessa volatilidade, mas nada assim tão grandioso. Então, nesta semana, se nós fôssemos dizer dias positivos, negativos e neutros, segunda e terça-feira extremamente positivos. Quarta-feira um pouco mais negativa, mais desafiadora. Quinta e sexta-feira de neutro para positivo. E o sábado já um dia positivo, domingo um dia positivo também. E vamos falar sobre eles agora. Então, no sábado, nós temos uma mudança importante no céu. A Lua, ela vai seguir ainda na fase nova no sábado, mas dessa vez ela deixa o signo de Escorpião e ingressa no signo de Sagitário. Isso traz uma mudança completa de humor para o sábado. Por quê?
Aquelas emoções que estavam mais sendo tocadas eram aquelas mais desafiadoras de lidar. E no sábado há uma mudança nisso. O otimismo, a fé, a esperança, o bem viver, a simpatia, a expressão de alegria, de felicidade, de aventurar-se um pouco, voltam a fazer parte dos nossos dias. Então o sábado é um dia muito mais voltado para festa, para diversão do que o contrário. Aqui no sábado apenas cuidado com exageros alimentares. Esse é um dia em que às vezes você estará festejando tanto, celebrando tanto, num momento de tanta alegria com amigos, com a família, que às vezes você se excede um pouquinho naquilo que come e naquilo que bebe. Então, cuidado com exageros, porque podem fazer mal para a saúde, principalmente fígado e estômago. Ficam muito fragilizados em razão desta marcação. Mas é um dia para deleite, é um dia para aproveitar, é um dia para festejar, para experimentar, é um dia para cantar, é um dia para você, de fato, deixar que saia esse lado mais positivo, mais festeiro, mais alegre que existe em você. E domingo, dia 31 de agosto. No domingo, dia 31 de agosto, nós temos uma mudança importante no céu. Isso porque a Lua deixa a fase nova e entra na fase crescente. Essa fase crescente é vivida no signo de Sagitário. Isso significa que nós vamos entrar o mês de setembro sob efeitos da Lua crescente, o que é positivo, porque indica mudanças no sentido de avançar, de crescer, de expandir, de ir além. Mas mais do que isso, essa Lua crescente ela é interessante para o domingo, porque ela faz com que nós sintamos o tamanho que o mundo tem, o tamanho que as nossas vidas têm. É um domingo em que às vezes nós percebemos que nós limitamos muito o nosso potencial e que nós podemos ser maiores do que aquilo que nós achávamos que éramos. Então esse domingo é um domingo especial, o dia 31 é um domingo de celebração, é um domingo que você percebe o quanto você é importante, o quanto você é grande nesse mundo. Também é um domingo em que você percebe o quanto o mundo é de fato um lugar grande, um lugar fantástico, mas ao mesmo tempo é um domingo que traz questões internacionais à tona com bastante força também. Nesse domingo eu chamo a atenção para uma questão negativa que pode se mostrar, mas já vamos falar de questões positivas que podem ser a tônica maior dele. É um domingo muito favorável para incêndios de grande escala, então é um domingo que o fogo é favorecido, então aqui nós precisamos ter um cuidado com isso, mas isso tem muito mais a ver com incêndios naturais do que propriamente alguma coisa provocada. Então, lugares, regiões que já são próprias de sofrer com incêndios nesta época, poderão estar fechando o mês de agosto no dia 31, infelizmente com uma ocorrência de um grande incêndio. Então, se você vive em áreas em que há um risco natural disso acontecer, é preciso que nesse domingo você redobre os cuidados. Então, incêndios na terra, foco de fogo na terra e grandes, em grande escala, proporção. Então, tem que ter um cuidado especial com isso no domingo. Em contrapartida, esse domingo também tem o seu lado bastante positivo. E qual que é esse lado positivo? É, às vezes, aquela solidariedade internacional. É nós percebermos que o mundo está cada vez mais caminhando para ser um mundo sem barreiras, sem fronteiras. Então, às vezes, notícias positivas no ponto de vista internacional. Como, por exemplo, situações que queriam limitar a globalização ou que queriam limitar movimentos de imigrantes ou, às vezes, contratos e acordos quebrados, agora podem viver uma nova fase de favorecimento, uma nova fase que seja mais equilibrada tanto para a globalização como para o patriotismo. Então esse domingo ele é muito interessante porque notícias sobre leis e tratados sobre imigração podem surgir e podem mesmo ser leis justas, tanto para quem mora naquela nação como também para pessoas estrangeiras. Aqui também notícias interessantes envolvendo questões de concessão de cidadania, aceitação de imigrantes, novos vistos para pessoas estrangeiras também podem surgir e ser bastante interessantes no sentido de fazer bem para o mundo, algo que traga para o mundo a possibilidade de todas as pessoas crescerem, que aceite esta globalização, mas que ainda assim preserve de alguma forma o patriotismo, as pessoas locais daquela região, daquele determinado setor. Aqui também negociações internacionais tendem a crescer. Em uma semana em que às vezes nós vamos ver algum tipo de crise em termos financeiros ou escândalos de pessoas poderosas da área da política
política ou da área da fé, esse domingo ele emerge como algo que traz uma espécie de resgate. Então, um resgate, uma resolução dessas questões. É um domingo também que eventos religiosos de grandes proporções podem ser anunciados. Então, principalmente envolvendo religiões, igrejas, às vezes aqui nós podemos ver um crescimento disso, né? Às vezes até um grande evento associado a isso, um evento global, uma jornada global começando, uma peregrinação global começando ou sendo anunciada. Então também um domingo que traz um viés mais positivo para essas questões, mas ainda assim um domingo volátil para questões de incêndio, por isso merece bastante cuidado. Como eu disse, a tendência é que sejam incêndios relacionados à própria Terra, ao movimento natural da Terra, e não propriamente a questões de incêndios criminosos ou provocados. Então essa é a força da nossa semana, esses são os aspectos da semana, mas não é só isso, tá bem? Eu preciso que você esteja atento aqui no canal, esteja atento também lá no perfil do Cosmo Clube, porque nós vamos liberar o acesso, vamos liberar a oportunidade de você fazer parte do Cosmo. Eu sei que vocês estão esperando por isso há bastante tempo, e essa é a nossa oportunidade de 2025 de fazer parte dessa comunidade, desse clube de acesso a conteúdos exclusivos, onde inclusive vamos ter previsões detalhadas já sobre setembro, onde vamos ter também previsões para os eclipses, na nossa jornada dos eclipses que começa agora na última semana de agosto e que nós precisamos estar preparados. Por um meio ou pelo outro, é muito importante que você entenda a força do mês de setembro. No próximo domingo já vamos falar sobre este mês que vem de forma grandiosa, trazendo impactos e revoluções no mundo e na sua vida.